quando eu tive acesso às fotos feitas dentro desse hospital em 1961 pelo Luiz Alfredo, eu fiquei tão impactada que eu não vi nenhuma daquelas fotos no hospital. Todas aquelas imagens me remetiam a um campo de concentração. E o fato de a minha geração não saber nada sobre essa história me deixou muito indignada. Como é que uma história como essa, como é que uma das maiores tragédias do Brasil acontecem diante dos nossos olhos e a gente não sabe nada sobre isso? Eu descobri que o Brasil desconhecia uma das suas piores tragédias. A gente tinha que botar o paciente no lençol e rotular o nome, procedência. Às vezes eu passava 3, 4 lá em cima. Às vezes, quando eu pegava plantão também, eu achava e levava. Você achava o quê? Achava os defuntos lá. Foi morrendo assim, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Tinha plantão de eu passar 5 pacientes mortos. Trazia vela na bolsa, trabalhava 24 horas. Aí eu trazia vela para botar na mão das pacientes morrer de noite. Nós fizemos uma enfermaria lá embaixo, no fundo do Crispim. Tinha um quarto sobrando lá. Aí fizemos uma enfermaria ali, para ver se salvava alguma coisa, né? A gente trazia leite de casa, fazia leite em pó, tentava colocar na boca, mas já estava no estado muito ruim mesmo. De repente, começou a vir uma canja branca rala, que você servia com a caneca, nos pratos de alumínio. Aí foi acabando, até chegar no ponto que aquela quantidade de paciente morreu por falta de alimentação. A enfermagem aqui não tinha nada, né? Tinha nada. Tinha aquela bacia ali, ó, eu chamava de bacia fervedeira, que você fervia a seringa que servia para todo mundo. Aqui tinha uma injeção chamada Benerva, que era um complexo B. Enfiava que cabia na seringa, 10 ampulhas de Benerva e tudo, uma agulha desse tamanho, e ia aplicando de paciente em paciente. Hoje tudo é descartável, antigamente não era. Era isso que tinha. Lá embaixo do departamento B tinha um funcionário, que ele era guarda emprestado da Polícia Civil. E ele ficava com arma, que ele achava que era a polícia aqui dentro. Então, muitas vezes ele puxou a arma para mim, ele puxava para o paciente, os remédios punha tudo dentro de uma caixa de papelão, ele olhava para a cara do paciente, esse aqui que eu vou dar, esse aqui que eu vou dar, esse aqui que eu vou dar. Se o paciente não quisesse, ele ameaçava com a arma. Era um médico para 3 pavilhões. Eles chegavam na portaria do pavilhão, chamavam os funcionários e aplicava a medicação para ser aplicada. Tinha pavilhão igual o Crispim, que era o horror dos horrores. 400 pacientes, homens, tinha uma grade fechando, tudo violento, sem medicação. E se você entrasse lá, eles pulavam em cima de todo mundo. E nessa época eu não via comprimido, não via não. Eles davam xarope aí, que o farmacêutico fazia, né? E o eletrochoque, que era muito usado. E aquelas muito agressivas, muito violentas, que não tinha resposta, que não tinha as medicações que tem hoje em dia, dava eletrochoque. Que eu, por sinal, fiz muito eletrochoque, bastante, não tinha outra coisa. Muito paciente deprimido, recuperava, mas a gente não dava com anestesia na época, mas eu fiz bastante, era eu e o Dr. Zé Carlos, fazia 1 ou 2 vezes por semana, mas os pacientes seguravam direitinho, acalmavam o paciente, dava carinho para eles, e eu punha no mínimo para dar o eletrochoque, eu dei muito. E a gente punha assim na cama, mais de 40 pacientes, sabe? Eu ficava com tristeza porque eles viam, um via o outro tendo as coisas, né? Mas a gente mandava eles fazer uma oração, conversava com eles e tudo. Eu costumava pôr de 5 em 5. O médico vinha, passava as voltagens. Aí era um aparelho quadrado assim, com dois negocinhos de pôr aqui na testa, aqui, na fonte, né? Aí você ligava o aparelho lá na parede, lá na eletricidade, aí ele já passava a voltagem, já do tanto que o médico mandou. Aí você tinha que ter uma vasilhinha com um pouquinho de água de sal para você passar para o eletrochoque pegar. Então ele dava aquela crise forte assim, sabe? A gente punha um pano na boca, assim, já tinha as buchinhas, já ficava pronta ali, esperando.
Já estava tudo pronto. Você botava a buchinha na boca para não morder a língua e segurava, 2, 3 pessoas segurando, porque ela debatia muito. Eu tinha pavor. Mas você aplicava eletrochoque? Eu não aplicava, eu ajudava, né? Segurava, né? Bom, era por finalidade terapêutica, né? Mas de repente aparecia, às vezes, um imprevisto, né? O paciente, às vezes, né, fazia umas travessuras, né? E às vezes tomava eletrochoque. Uma das coisas mais impressionantes dessa história é a situação dos meninos de Oliveira, exatamente porque eles tinham, ao contrário dos pacientes do Hospital Colônia, eles tinham algum tipo de deficiência física ou mental. E os pais sentiam vergonha desses filhos e encaminhavam esses filhos para um depósito de crianças chamado Hospital de Oliveira. E aí, quando esse hospital fecha, esses meninos, eles acabam mudando de depósito e acabam sendo encaminhados, então, para o Hospital Colônia no início da década de 70. E veio mais de 100 crianças, acho que 140 crianças para cá. Veio um ônibus cheinho. Vieram os 3 funcionários. Quando pega que o filho é seu. Pacientes que a gente não conseguia pegar, precisava 2, 3 pessoas, todos com alguma deficiência física, nem falavam. Era isso que tinha aqui. Tinha um pavilhão de crianças aí na FEMIG, eu ficava lá. A gente tomava injeção de impignar, o corpo da gente ficava todo torto assim, ó. Ficava todo torto. A gente fazia força para descer o braço assim, não conseguia, doía muito. Dava choque lá. A gente ficava no pátio lá pelado, ficava na cela pelado também. Jogava água na cela, a gente ficava dentro da água na cela, ficava apanhando lá, aqueles enfermeiros, sabe? Batia na gente lá. Você é da onde? Bezonte, Santo Figênio, pai do tio, pai Antônio Antônio Paulino, meu pai do tio, me criou desde pequeno assim, ó. Eu fui lá em Belém e não vi ele mais. Mãe morreu. Quando eu era neném, ela morreu. Cheguei com 12. Toninho, você tá com quantos anos? Não sei mais não. Eu fiquei com a minha mãe até na idade de 5 anos. Ela teve problema de tuberculose, na época não tinha cura, a doença não era erradicada e ela morreu. E depois que ela morreu, você ficou com quem? Fiquei com a minha madrinha. Na época eu fazia muita bagunça, era muito arteiro, né? Ela me mandou pra cá, pro hospital. Mas eu ajudava a segurar aquele pessoal que ia tomar choque. Ajudava a segurar, às vezes o choque passava pra gente, sabe? Na hora que botava na cabeça e ligava, aí naquele estalo, aí a pessoa assustava, conforme for a intensidade do choque, passava pra gente. É uma fase, né, meio triste contar isso, sabe? O senhor é da onde? Eu sou Bezonte. Eu vim de criança. Mas agora o que tem? Eu fui treinar lá na FEMIG, mas eu tomei injeção de entortar e eu belei morrer. Foi à toa e meti a vara na vente, bati na vente lá, meti a vara na vente. Lá pus ele na cela também, lá tinha cela, pus ele na cela, pelado, sem roupa, sem nada. E fazia esse casente à toa. Eu não fazia nem arte nem nada. Eu fazia vacina todo dia. Era obrigado a fazer vacina lá. Não fizeram, ele me ticou na dente lá. Xingava a dente. Meu pai não internou eu lá. Meu pai não internou eu lá. Ninguém veio me visitar, nem aqui nem lá. Ninguém. Eu tô com saudade do meu pai até hoje.
Tinha 5.000 pacientes quando eu entrei aqui, na época. Toda quarta-feira chegava um ônibus entupido de paciente, vomitando, tendo diarreia, urinado, do Hospital Raul Soares. Porque a polícia militar, a polícia de rua lá de Belo Horizonte, eu não sei qual tipo de polícia, pegava todas as pessoas que estavam perambulando na rodoviária por lá e enfiava dentro do Raul Soares. Raul Soares tocava pra gente aqui, sem nome, sem nada. E aqui tem muito paciente que os hospitais mandavam, porque era fácil. O diretor era médico, todos tinham hospital que é a fonte de renda excelente, né? Excelente mesmo, porque doido não tinha coisa melhor para dar dinheiro. E colocava, mandava quem estava dando trabalho para cá. Aqui era depósito, sempre foi depósito, sempre. A minha mãe, quando entrou aqui, ela veio através de político. A política de Barbacena, chegava perto do político, eu quero trabalhar no Colônia. Eles davam uma carta, entregavam para o diretor fazia uma análise e no outro dia estava trabalhando. Não tinha que ter profissão, não precisava saber ler, nem escrever, basta saber distribuir alimentação, lavar os corredores, dar banho nos pacientes, entendeu? Distribuir a medicação. As medicações eram um comprimido rosa e um azul. Era Ordol e Fernigam, parece, o Diazepam. Uns nomes assim. Simplesmente explicaram para ela. Você faz a ronda. Se tiver gritando, batendo, você dá os dois juntos. Se tiver cantando, te importunando, dá o rosa, sabe? Então era conhecida a medicação na época, para esse pessoal da colônia, era pela cor. O final do século XIX em Barbacena é marcado por um mito que se cria na cidade, no Brasil como um todo, de que aqui havia um clima muito especial, clima serrano. Ele era o oposto daquele momento em que o Rio de Janeiro é tido como uma cidade insalubre, das grandes febres, das grandes epidemias. Então, de certa forma, a elite do Rio de Janeiro, que é a capital do Brasil, então começa a descobrir em Barbacena um lugar para se tratar. E não é só das doenças respiratórias, das doenças clínicas. As chamadas doenças nervosas começam a ter espaço no antigo sanatório, que é o ancestral do Hospital Colônia. O antigo sanatório, que funcionava nos prédios que hoje compreendem a assistência aos alienados, ele era um lugar de muito requinte, com os talheres de prata, com um menu muito charmoso, todo em francês. Ele tem uma linha de trem exclusiva para atender essa clientela que chega. A mesma linha que depois vai ser comparada com as linhas que os nazistas usavam para o complexo de Auschwitz. Então é uma história paradoxal. Ela começa com um requinte de um spa de luxo para pessoas ricas, que depois foi adquirido pelo governo do estado de Minas Gerais e ao longo do século XX se transformou no terrível Hospital Colônia de Barbacena. O Museu da Loucura, ele vem dentro de um contexto. É um momento em que a psiquiatria está realmente avançando no sentido de que não é o hospício a forma ideal de se tratar a loucura, né? Nós já estamos aí na consolidação nos anos 90 de toda aquela ideia do antimanicomial, do tratamento aberto do paciente psiquiátrico, da inserção dele na sociedade. E como Barbacena tem uma história exemplar para ser contada, daquilo tudo que deu errado e também do que se acertou depois, o museu foi um ponto de partida fundamental. O Museu da Loucura, eu fui e eu fiquei muito deprimida com as cenas que eu vi lá retratadas, porque eu conheci de perto toda aquela cena da chegada dos doidos, era muito triste. Aí eu vi que tinha o livro de visita
eu resolvi pôr isso aqui como impressão de uma criança barbacenense que tinha 5 ou 6 anos. Eu era muito criança, mas me tocava demais. Nós estamos no antigo cemitério da Paz, onde se enterravam os pacientes da FHEMIG. Fui diretor desse hospital durante 13 anos e vivendo todo esse momento da loucura, né, em Barbacena. Tem um trabalho de um colega nosso que calcula que ao longo da história mais de 60 mil pessoas morreram ao longo desses 100 anos. Mas a gente não sabe a partir de que época, não tem os registros, que começaram a ser enterrados aqui. Na década de 70 eu fui acadêmico aqui, num dos plantões meus eu cheguei a presenciar 12 a 15 óbitos. Morria muita gente pelas condições que existia na instituição, ou seja, um hospital que chegou a abrigar 5 mil pacientes, né? Você imagina o que era esses espaços. Pavilhões hoje que tem 40 pacientes, chegou a abrigar 250 a 300 pacientes. Gerava realmente esse grande obituário, né? E esse espaço sempre foi uma preocupação, ou seja, o que fazer por ele, qual o destino que dá. Como? Promover uma homenagem a quem está aqui enterrado, através de uma escultura, de um memorial, onde a rosa seja o elemento fundamental. Porque eu acho que a cidade ela tem que se orgulhar desses dois símbolos. Ver como foi tratados os doidos, né, passados, e ver hoje o presente, eu acredito que a gente vai ficar triste, né, de ver quanta ignorância tinha o homem. Eu tenho umas lembranças boas, outras más, né? Nós temos em Barbacena uma responsabilidade enorme, um compromisso histórico de não deixar essas imagens simplesmente irem para debaixo do tapete. Por causa de ti choram